Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 24 de maio, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 10, versículos do 1 ao 12, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: Que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus, então, disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho hoje trata sobre a realidade do matrimônio. Jesus, que como de costume estava ensinando a multidão, mas vem os fariseus, veja, fazem uma pergunta, mas não porque tivessem curiosidade, era para pôr Jesus à prova, para pegar Jesus em alguma palavra, em alguma contradição, e ter um motivo ou razão para acusá-lo, denunciá-lo. Então os fariseus chegam para Jesus e perguntam para ele se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Veja, eles fazem essa pergunta sobre o divórcio já sabendo o que a lei de Moisés diz. E Jesus, sabendo o que a lei de Moisés diz, e que era sobre isso que eles estavam falando, ou querendo falar, estava por trás da sua pergunta, Jesus perguntou. Jesus responde com uma pergunta: O que Moisés vos ordenou? E aí eles vão lembrar a lei de Moisés, né? Eles vão responder: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Só que aí Jesus ele vai entrar no X da questão. Por quê? Muito bem. Moisés, ele permitiu uma certidão de divórcio. Mas por quê? Olha só. Quantas e quantas vezes nós não sabemos o porquê das coisas, o sentido das coisas, né? E é preciso aprofundar. Então Jesus, ele vai mostrar justamente o porquê que Moisés permitiu o divórcio. Ele vai dizer assim: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Foi por causa da dureza do vosso coração. Ora, meu povo, um coração endurecido não serve para viver bem o matrimônio. Interessante isso. Veja, um cônjuge que tenha o coração endurecido não vai viver bem o seu casamento, o seu matrimônio. Mas o que significa esse coração endurecido? Vamos lá procurar entender. O coração endurecido, ele está fechado para o amor e aberto para o egoísmo.
O coração endurecido é aquele que só vai pensar em si mesmo, que só vai cuidar de si mesmo, que vai zelar pelas suas próprias coisas, pela sua individualidade. O coração endurecido está fechado ao outro, está fechado para amar o outro. O coração endurecido só pensa em si. Então veja, está fechado ao amor. E se é assim, como é que o matrimônio vai dar certo? Veja, quantos divórcios que acontecem justamente pelo fato dos cônjuges não saberem amar. Interessante. Quantos casais que não aprenderam a amar. Claro, se apaixonaram perdidamente um pelo outro. Mas veja, mas não chegaram à maturidade. A maturidade da caridade, do amor, da relação. E tiveram seus corações endurecidos e não amaram verdadeiramente. Veja, meu povo, matrimônio é para quem ama. O matrimônio é para quem tem um coração decidido pelo amor. O matrimônio é para quem deseja e decide dar a vida pelo outro e não viver egoisticamente, pensar somente em si. Não. Aquele que se casa está fazendo o propósito de dar a sua vida pela pessoa que se ama. Isso é amor, atitude, dar a vida. Percebe? É aí que acontece o matrimônio. E é assim que os cônjuges devem viver para sempre, até que a morte os separe. Mas aí a gente vê quantos casais que já chegam no casamento de uma forma sem preparação nenhuma, imaturamente, muitas vezes o casal, cada um tem a sua, não é uma pessoa madura. Problema. Como o homem e a mulher hoje chegam ao matrimônio é um dilema muito grande. Ah, mas eu fiz o curso de noivo. Para muitos não adianta nada. E é muito pouco o que se vê no curso de noivos. Né? Para quem vai viver uma vida inteira. Então, é algo sério, meu povo, que os casais deveriam dar mais atenção. Então, amar, amar, dar a vida. Isso é graça de Deus. O matrimônio é uma vocação, um chamado de Deus. E toda vocação só é feliz se vive na graça de Deus. Se vive sobrenaturalmente, segundo o Espírito. Porque senão, se nós não estivermos entregues ao Espírito Santo, nosso coração vai se endurecer. E aí os cônjuges vão perder a essência da sua relação. Porque nem rezam. Não rezam, não meditam a palavra de Deus, não fazem nada. Então, veja, é tanta coisa que é necessário aprender e vivenciar para viver bem o matrimônio, o casamento. Né? Então, aí acontece o divórcio, e aí depois de divorciados, vai se juntar com outro. E Jesus está dizendo no Evangelho hoje, né? O Evangelho termina falando sobre isso, né? Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério. Da mesma forma, a mulher se divorcia do seu marido e casa com outro, se junta com outro, adultério. Estão em pecado. Estão em pecado. É um dilema hoje em dia ainda, né? Veja que Jesus falou isso há 2000 anos atrás. E é algo que vai se repetindo ao longo dos séculos, né? Mas então, você que é casado, você que quer casar, se prepare bem para o casamento.
Seja uma pessoa madura, não somente humanamente, mas madura na fé, na sua relação com Deus. Tenha uma vida vivida na graça de Deus, uma vida segundo o Espírito. E aí sim, o seu coração será dócil ao Espírito Santo e não um coração endurecido. E aí você vai aprender de Deus a viver a sua vida, a viver a sua vocação e assim ser feliz no chamado, diante do chamado de Deus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.